Olá, boa tarde, alunos do primeiro ano F da Escola Estadual Odete Maria de Freitas de Embu das Artes. Estamos aqui para a nossa aula de expansão e esse vídeo será para duas aulas consecutivas, dia 29 de agosto, que é segunda agora, e dia 5 de setembro, que é a próxima segunda-feira, ok? Então, essas aulas terão como ponto de estudo interpretação de textos diversos e a gente vai estar lendo aqui com vocês, tá bom? Bora começar então. Então, o primeiro texto que nós vamos estar lendo aqui no caso é Backup de Lembranças. Prestando atenção na leitura. O americano Gordon Bell, pioneiro da comunicação na década de 60, fez um experimento consigo mesmo para mostrar como finalmente podemos escapar do esquecimento biológico. Tudo começou em 1998, quando Bell decidiu digitalizar todos os documentos de papel que guardava desde os anos 50, fotos, anotações de trabalho e até imagens de suas roupas. No ápice do experimento, retratado em O Futuro da Memória 2009 de Dora Campos, ele chegou a gravar quase tudo o que acontecia na sua vida. Para isso, usava uma microcâmera em seu peito que tirava toda a foto a cada 5 segundos, e carregava um gravador para captar todos os sons que ouvia. Tudo que Gordon lê no computador é automaticamente repassado para um sistema que funciona como um Google pessoal. Lá ele consegue checar instantaneamente com quem estava em dado momento e até encontrar o que a pessoa disse. É ótimo ter um backup de memória, diz o pesquisador da Microsoft de 36 anos, que critica as técnicas de memorização utilizadas no dia a dia. Na verdade, há quem argumente que a cabeça é um dos piores lugares para se guardar uma memória, ao menos se você quiser ser uma versão mais próxima do que realmente aconteceu. Imagine que nosso armazenamento de informação é semelhante a uma trupe de atores, ou os neurônios, interpretando uma peça. Cada um sabe somente suas falas, que devem ser ditas após a deixa dos outros. Se um dos atores ficar doente, atrapalha a peça, forçando os companheiros a improvisar. A metáfora serve para explicar por que, ao recuperarmos algumas de nossas memórias, nós as fortalecemos, mas enfraquecemos e esquecemos outras que não estão relacionadas. E desculpe Gordon Bell, não há arquivos que combata isso. Então, esse aqui é um texto, né? É um texto de opinião, né? Sobre uma pesquisa que é feita sobre a memória. Então, vamos à questão. Então, com relação às questões, vocês devam responder as questões não somente com a letra, mas vocês precisam dar a informação completa, né? Copiar a frase da oração que vocês estão escolhendo. Nesse texto, o autor compara os neurônios a um computador, um gravador, um sistema pessoal, uma microcâmera, uma trupe de atores. Então, o ator compara os neurônios a quê? Que neurônios? Próxima pergunta. 2. Nesse texto sobre o armazenamento da memória, há uma opinião em. Pessoal, presta atenção, que a gente quer saber aqui nessa questão, a opinião. Onde que tem uma opinião aqui nesse texto? Vamos lá. Ele chegou a gravar quase tudo o que acontecia na sua vida. O que Gordon lê no computador é automaticamente repassado. A cabeça é um dos piores lugares para se guardar uma memória. Nosso armazenamento de informação é semelhante a uma trupe de atores. Ao recuperarmos alguns de nossas memórias, não fortalecemos. Aqui no caso, qual dessas será a nossa resposta com relação à opinião? 3. Nesse texto, no trecho,
lá ele consegue checar instantaneamente. Lá no primeiro parágrafo, você precisa voltar lá no primeiro parágrafo para confirmar. A palavra lá está se referindo a quê? Microcâmera, gravador, computador, sistema ou memória? Agora nós vamos passar para um outro texto, ok? Então as primeiras questões eram referentes ao texto da memória, agora vamos ver o próximo texto. Para os pilotos da Sauber, as dificuldades devem ser bastante diferentes no Grande Prêmio do Brasil. Sauber é uma marca, né, igual McLaren, Ferrari, é uma marca de corredores. Pronto para correr a última prova da temporada de 2013, Esteban Gutierrez e Nico Hülkenberg fizeram suas avaliações sobre o Grande Prêmio do Brasil, no circuito de Interlagos. Para quem não sabe, Interlagos é aqui perto, né, de Santo Amaro. Segundo Hülkenberg, as boas lembranças da etapa brasileira lhe motivam a tentar fazer o máximo possível com o C32 da Sauber. Hülkenberg e Gutierrez deram suas opiniões sobre o circuito de Interlagos. O Grande Prêmio do Brasil é sempre muito especial. A atmosfera é algo extraordinário. Tenho boas lembranças do campeonato, do autódromo, pode ser. Consegui aqui a minha primeira pole position em 2010. Ano passado eu estava em condições complicadas e terminei a corrida no pódio, relembrou Hülkenberg. Já Gutierrez prevê dificuldades para o Grande Prêmio no Brasil. Pela primeira vez em Interlagos, o piloto da Sauber destacou que ainda possui problemas para aprender a correr em novas pistas com o C32. Interlagos é uma pista em que eu nunca dirigi, no entanto, é muito curto e eu geralmente ainda tenho problemas para aprender a guiar em pistas assim. Quando eu era mais novo, eu tinha um simulador de PlayStation e eu sempre escolhia muito essa pista. Agora vou ter a chance de pilotar por ela de verdade. Temos que usar todas as oportunidades para arrancar o máximo de pontos possíveis, finalizou Gutierrez. Então aqui nós temos dois corredores, né? E um tem uma opinião e outro tem outra opinião com relação ao autódromo de Interlagos. Então volte o vídeo, dê uma lida aí nos textos para que vocês possam perceber no texto para verificar a opinião dos dois. Continuando aqui. A respeito do circuito Interlagos, Esteban Gutierrez e Nico Hülkenberg apresentam opiniões complementares, diferentes, incoerentes, infundadas ou semelhantes. Então, por isso que vocês têm que retornar lá para verificar qual é o tipo, né, de opinião a respeito do circuito. É o mesmo circuito, mas duas pessoas dando as suas opiniões. Então, é só que lá é um texto curtinho. Agora vamos para o próximo. Dona Idalina. Ela não tinha muito mais do que 1,5 m de altura. Por isso, o coque de 2 andares, no estilo bolo de noiva, e os infalíveis saltos de 12 centímetros, provavelmente, o tec-tec nos corredores nos avisava da chegada da baixinha. Mas assim que aparecia na porta da classe, ela crescia, e sua gigantesca autoridade preenchia a sala. Alunas de pé, 40 ginasianas tagarelas e nenhum pio. E nunca ouvi aumentar o tom de voz, bastava a inflexão e já nos punhamos no nosso lugar. Voz poderosa e mágica que sabia também modular-se em doçuras quando lia um poema, vibrar uma passagem mais emocionante de um romance e ainda ser firme e clara quando explicava a gramática. Felicidade para mim era ter uma redação escolhida por ela, porque ela a lia se transformando, transportando para um mágico mundo de sons melódicos, tons, ritmos. Palavras que ganhavam vida e beleza. Ao ouvirmos, não duvidava, teria sido eu mesma que escrevera tão bonito? Aqui é um texto também, né, de um relato, uma narrativa, né, alguém contando a história da dona Idalina, provavelmente uma ex-aluna. Nesse texto predomina um sentimento de admiração, exagero,
felicidade, inveja ou saudade. Não deixe de colocar a palavra, tá? Não coloca só a letra, porque não tem uma sequência. Aqui precisa colocar a resposta por escrito. Outro texto. Evidências da presença da água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com o uso de radar. Então, aqui nós também temos um texto de pesquisa informativo, ok? Pesquisadores italianos anunciaram nesta quarta-feira, dia 25, que há indícios da presença de água líquida em Marte. Para quem não sabe, a água pode ser em estado sólido, que é o gelo, ou em estado gasoso, no caso nuvens, né? Então, não vão achar que a água líquida aqui está sendo redundante. Segundo dados coletados por um radar da Agência Espacial Europeia, ESA, há um reservatório, entre aspas aí, né, de água líquida repousando abaixo de camadas de gelo e poeira na região polar sul do planeta vermelho. Descoberta levanta a possibilidade de que se encontra vida no planeta, já que a água é essencial para a existência de seres vivos. Os cientistas tentam há muito tempo provar a existência de seres na parte líquida em Marte. A confirmação científica sobre como deve ser esse líquido, doce ou salgado, deverá demorar, de acordo com o doutor em astronomia pela USP, que é a Universidade de São Paulo, Douglas Galante. Ele diz que para conseguir isso precisamos perfurar o solo do planeta em uma profundidade que ainda não estamos preparados. Então a gente tem sondas que procuram petróleo e mesmo assim as sondas não seriam suficientes para chegar a essa suposta água. Antes dos pesquisadores italianos, a NASA já tinha apontado outras evidências de água líquida em Marte. Em 2015, a agência anunciou que o robô Curiosity descobriu sinais da existência de salmouras na superfície do planeta. Salmouras é uma água que é misturada, né, doce e salgada, formadas quando sais no solo, chamados de percloratos, absorvem o vapor de água da atmosfera. Então, aqui nós temos um texto sobre a exploração de Marte com relação à água. Aí vamos mais um pedaço. O que a gente descobriu primeiro, que abriu aspas, né? Nós temos a fala do especialista. O que a gente descobriu primeiro é que existia água congelada em solo marciano. Depois foram encontradas evidências de água escorrendo pela superfície de Marte. Mas ela aparecia esporadicamente de vez em quando, só no verão, e era salobra, né? Aquela água meio salgada. E o que esse novo trabalho mostrou? É a primeira vez que foi encontrada uma grande quantidade de água na superfície marciana em estado líquido. Fechou aspas, e aí explicou Galante. Então, essa aqui é a explicação do especialista. O que é importante entender é que esses sais na água de Marte, os percloratos, podem não ser os melhores para a proliferação de organismos vivos e são tóxicos. Então, né, esses sais que estão na água provavelmente não deixaria vida. Pesquisadores mostram, no entanto, que alguns tipos de vida que poderiam viver nessa salmoura do planeta vermelho. Né? Se fossem os nossos seres, teria mais dificuldade, mas os seres podem estar adaptados a esse tipo de água, ok? Então, nós temos aqui um texto informativo. Nesse texto, no trecho, então vamos às questões. Lembrando novamente que vocês devem copiar a resposta. Nesse texto, no trecho, mas ela aparecia esporadicamente. No quinto parágrafo, o pronome ela, em destaque, refere-se a quê? Água congelada, água escorrendo, proliferação de organismos vivos, salmoura do planeta vermelho ou vida no planeta. Então, quem tem dúvida, retorne ao texto para a gente poder responder corretamente. Próxima pergunta. De acordo com esse texto, a consequência da descoberta de água em Marte está no trecho. Então, de acordo com a consequência da descoberta, né? O que causaria se descobrisse água em Marte? Há um reservatório de água líquida? A possibilidade de que se encontre vida no planeta? Precisamos perfurar o solo do planeta em uma profundidade que ainda não estamos preparados? O robô Curiosity descobriu sinais da existência de salmouras na superfície do planeta? Os
pecioclatos podem não ser os melhores para a proliferação dos organismos vivos que são tóxicos? Então, qual dessas 5 respostas é uma consequência de se descobrir água no planeta? Agora que nós temos, né, uma tirinha, na verdade é quase um gibizinho, né? São 6 quadrinhos. Então, vamos observar aqui. Leia o texto. Lembrando que o texto assim, nós consideramos eles textos verbais e não verbais, ou seja, textos mistos, né? Porque nós temos imagens em determinados quadrinhos, em todos os quadrinhos, e as falas em determinados quadrinhos. Então, vamos lá. Cães e gatos. Francamente, o cão ficou de castigo por ter rasgado um desses, né? Ele tá olhando para quê? Para o rolo de papel higiênico. Qual é a graça disso? Aí ele dá um tapinha, ele olha primeiro aqui, né? Aí ele dá um tapinha. E rapidamente ele se esconde atrás do vaso sanitário e fica olhando. Isso foi tão, né, que tem as reticências aqui. Aí ele olha e começa viciante. Então ele começa a gostar aqui de desenrolar o papel higiênico do seu local. O humor, né? O humor desse texto está no fato do gato ter achado estranho o castigo dado ao cão, demonstrado desconfiança em relação à brincadeira, ficado muito tempo no banheiro brincando com o rolo, gostado de brincar com o rolo de papel também, rasgado o rolo de papel junto com o cão. Então aqui, lembrando sempre, pessoal, que o humor de tirinha não é aquele da gargalhada, né? É onde está a parte engraçada, né? O que a gente viu no texto. Esses humores não são de gargalhar, são de interpretação mesmo. Então, agora nós temos aqui um texto que ele é uma pesquisa, né? Tá no próprio título, argentino, né? Argentino, sua maioria entre estrangeiros que visitam Búzios, diz pesquisa. Então, vamos ler essa informação aqui. A Prefeitura de Búzios, no litoral norte do Rio de Janeiro, divulgou neste sábado em seu site uma pesquisa que aponta que 59% dos turistas estrangeiros que visitam a cidade são procedentes da Argentina. Além de serem os estrangeiros em maior número, os argentinos permanecem no município em temporadas com média de 7 dias, segundo o levantamento, que escutou 2.135 turistas entre janeiro e março deste ano. Além disso, 2021, tá, gente? Além disso, alguns deles passam a viver no balneário, na região dos lagos, e se tornam proprietários de casas, restaurantes e outros negócios. Então, os argentinos gostam da região de Búzios, né? Continuando. De acordo com a pesquisa, 40% dos turistas estrangeiros em Búzios procedem de Chile, Uruguai, França e Estados Unidos, e 1% restante de outros 52 países, com um número crescente de russos. Entre os visitantes brasileiros, cuja temporada média é de entre 3 a 4 dias na cidade, 45% são de outras cidades do Rio, 19% do estado de São Paulo e 13% de Minas Gerais. Ainda segundo o levantamento, 62% dos visitantes se hospedam na rede hoteleira da cidade, 8% em navios e 30% em municípios vizinhos, como Cabo Frio e Arraial do Cabo. Então, qual é o assunto abordado nesse texto? Eu acho que é bem tranquilo, né, o assunto. As características dos turistas de Búzios, as cidades mais visitadas no Brasil, as temporadas mais adequadas ao turismo, o investimento estrangeiro em Búzios ou o perfil dos argentinos imigrantes no Brasil. Então, do que se trata o texto que a gente acabou de dar uma lida, ok? Copie, lembrando novamente, não é para colocar as letrinhas, é para colocar a resposta completa, tá? Aqui nós temos mais uma tirinha, né? Um outro texto misto, onde a parte visual e a parte visual com parte escrita. Então, vamos aqui observar a guriazinha, né? Não, não. E aí tem a televisão lá no canto, ela tá aqui, né, com um livrinho embaixo do braço. Aí ela passa agora para outro lugar e não. E tem uma tela de computador e ela passa com o livrinho embaixo do braço, sempre tampando o rosto.
Aqui ela passa pela mesa e aqui nós temos um tablet, temos um celular, ela grita de novo não e vai passando direto, meio que agoniada. Aí ela chega ao quarto dela, que a gente pode ver que ela está na cama dela, e aí ela vai dizer a frase: às vezes é preciso vencer vários obstáculos para conseguir ler você, meu amigo. Ok? Então nós temos aqui ela mostrando a sua dificuldade, né, para poder ler um livro e por causa das outras motivações que tem dentro da casa dela. Prosseguindo. De acordo com esse texto, a menina acha a história do livro desinteressante? Considera difícil resistir aos aparelhos tecnológicos? Gosta de ler o livro sobre amizade? Julga complicado o funcionamento do computador? Tem o hábito de ler antes de dormir? Então aqui, pense direitinho qual será a resposta de vocês.